dias, pronto, você fica com ele, né? O problema, eu acho que eu não baixei, vou até olhar. Certo, vamos dar início. Olá a todos, uma ótima tarde. Agradeço pela presença de todos vocês. Vamos dar início, né, a mais um dia do nosso grupo de estudos. E aí, de acordo com o que o pessoal, porque assim, a gente resolveu esperar mais um pouquinho para esperar o pessoal começar a entrar, né? Mas já estamos aí 7 minutinhos, digamos que além do horário, né? Que a gente gosta de ser pontual. Aí o pessoal vai entrando à medida aí do possível. Bom, para quem não participou da semana passada, na verdade, 15 dias atrás, esse é um grupo de estudos denominado Ensino das Plantas Medicinais, em que inicialmente, né, eram só mais ou menos 7 alunos, que eram os meus orientados da professora Rosemary, e aí a gente decidiu abrir, né, ao público para que outras pessoas interessadas no tema pudessem também assistir e participar conosco. A gente chama de palestra, mas na verdade a gente prefere chamar de bate-papo, porque qualquer um de vocês que quiser participar, fazer pergunta, pode ficar à vontade, pode ligar o microfone, perguntar e interagir, tá? Sem problema algum. A ideia é realmente que a gente realize mesmo como se fosse um grupo de estudos mesmo, até porque nenhum de nós aqui somos, por exemplo, especialistas em determinada área, igual a Rindla que vai apresentar hoje, ela é doutoranda e vai falar de um tema que para ela está sendo novidade também, né, Rindla, que ela está iniciando no doutorado. Então, assim, é aquilo que a gente está pouco a pouco, né, repassando aos alunos e os alunos aprendendo, a gente vai trazer para esse grupo para que a gente possa juntos, né, aumentar esse conhecimento sobre cada um dos temas. A Rindla hoje, então, a Rindla então já é mestre, né, professora também. Ela vai apresentar hoje sobre os óleos essenciais. Vai falar um pouquinho sobre coleta, extração e análise. Esse é um tema, como eu acabei de comentar, que é um novo para a Rindla, ela faz parte do doutorado dela e a gente achou interessante que ela apresente porque o grupo de estudos que ela tá, que nós estamos em parceria, né, que é da UFMA, eles trabalham de uma forma um pouquinho diferenciada, então a gente achou que seria bem interessante que ela repassasse isso para todos nós. Rindla, eu vou deixar você se apresentar em relação ao que, né, você é coordenadora, tal, professora, você pode ficar à vontade. E aí eu vou estar aqui junto contigo para a gente ir conversando um pouquinho sobre essa questão dos óleos essenciais. Então, mais uma vez, eu agradeço pela presença de todos que vieram participar desse momento conosco. Obrigada, Silvia. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Para mim é uma grande satisfação estar aqui compartilhando um pouco sobre o conhecimento que eu já adquiri ao longo dessa caminhada junto ao grupo de pesquisa e junto ao doutorado também. Eu me chamo Rindala, eu sou graduada em Estética e Cosmetologia, sou graduada pela Universidade Selma, no Maranhão, fiz especialização em dermoestética, bem direcionado à minha área de formação. Fiz o mestrado em meio ambiente. A ênfase da minha linha de pesquisa no mestrado era neurotoxicologia cosmética. E no doutorado, eu tive o prazer de encontrar os óleos essenciais. Dentro da estética, os óleos essenciais já fazem parte de uma terapia denominada aromaterapia, que está inserida nas práticas de spa, de relaxamento, além da finalidade terapêutica, seja para uso doméstico, seja para uso clínico no ambiente da clínica de estética. Então, com o caminhar do doutorado, eu tive a oportunidade de estar mais próxima ao Laboratório de Química de Produtos Naturais da Universidade Federal do Maranhão, e lá nós estamos desenvolvendo parte da pesquisa, realizando a coleta, a extração e parte das análises sobre os óleos essenciais. Fazendo uma breve abordagem sobre a minha pesquisa, nós estamos estudando plantas
os óleos essenciais de plantas do Cerrado maranhense. Então, a partir de algumas espécies de plantas do Cerrado, nós estamos identificando algumas propriedades e, consequentemente, as atividades terapêuticas dos óleos essenciais. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta ao longo da apresentação. Como a professora Silvia já introduziu, nós estamos em um bate-papo, certo? Então, fiquem super à vontade. Pode abrir o microfone e perguntar. Bom, fazendo uma apresentação sobre os óleos essenciais. Todas as plantas possuem óleos essenciais, algumas espécies apenas. Essas plantas são denominadas plantas aromáticas e elas possuem uma característica diferenciada de, nas suas células, possuírem glândulas que secretam óleo. Essas plantas, elas liberam aromas, são chamadas de plantas odoríferas. Esse aroma ele pode ser agradável para alguns, para outros nem tanto. E os óleos essenciais que são liberados pelas plantas, eles são constituídos de misturas complexas. Algumas dessas composições químicas podem ter mais de 100 constituintes. Então, cada planta libera metabólitos secundários e os óleos essenciais são considerados metabólitos secundários de acordo com os estímulos externos que ela sofre. Esses óleos essenciais, eles funcionam como um mecanismo de ação da planta contra, por exemplo, algum inseto predador. Então, para se proteger, para se manter fixa naquele ambiente, ela precisa liberar substâncias para afastar os predadores. Então, muito está relacionado, a composição química está totalmente relacionada aos estímulos externos do ambiente que aquela planta está localizada. É por isso que nós identificamos, por exemplo, uma atividade em uma determinada espécie de planta e em outra não, em decorrência desses estímulos externos. Outro ponto também determinante é a localização climática da planta. Algumas espécies elas produzem substâncias por estar em um clima mais seco ou em um clima mais úmido, em baixas ou altas temperaturas e assim sucessivamente. Então, os óleos essenciais, eles são compostos naturais extremamente voláteis, de alta complexidade e podem conter até 100 de componentes químicos. O que diferencia um óleo vegetal gorduroso de um óleo essencial volátil? Essas plantas que liberam óleos essenciais, os óleos eles são componentes extremamente voláteis, eles se volatilizam no ambiente, diferente de uma planta que secreta óleo gorduroso. Os óleos gordurosos, eles têm a composição mais predominantemente graxa, por isso eles conferem deslizamento. Um óleo que você utiliza, por exemplo, para a prática de massagem, ou até mesmo um óleo no banho, ele pode ser um óleo de origem vegetal, ou pode ser também um óleo mineral, sintético, mas se for um óleo de origem vegetal, ele não é necessariamente um óleo essencial. Na grande maioria das vezes, eu tenho até alguns óleos aqui na minha bancada, na grande maioria das vezes, nós temos os óleos essenciais sendo vendidos em vidros muito pequenos, em embalagens muito pequenas, como essas aqui que vocês podem observar. E essas embalagens, elas são recomendadas a utilização de pequenas quantidades, então são gotas, justamente por esse motivo, porque uma pequena quantidade já é suficiente para adquirir o efeito terapêutico. E por que uma pequena quantidade? Porque a composição é altamente complexa, tem vários componentes químicos que vão conferir o efeito terapêutico. Falando das propriedades das plantas, quais seriam de fato as principais propriedades dos óleos essenciais nas espécies de plantas? Eles podem representar inibidores de germinação ou até mesmo atração para os polinizadores, servem como um mecanismo de proteção contra predadores e até mesmo uma proteção contra a perda de água da planta. Os óleos essenciais, eles podem ser extraídos de diferentes partes da planta.
podendo ser de origem das folhas e também os pequenos galhos que encontram-se na parte mais alta dos arbustos, as sementes, as flores, alguns frutos também. Em algumas espécies, podemos extrair óleo essencial da casca, da resina, da madeira e até mesmo da raiz. E vale ressaltar que, dependendo da região da planta, do órgão da planta que se é extraído óleo essencial, ele pode ter uma composição química diferente. Então, vou citar a lavanda. O óleo essencial de lavanda ele é extraído das folhas de lavanda e ele possui uma propriedade calmante, cicatrizante na grande maioria das vezes. Vamos supor que nós tenhamos também a possibilidade de obter óleo essencial da raiz da planta da lavanda. Ele já pode apresentar uma composição química completamente distinta, inclusive demonstrando atividade para outras finalidades, não necessariamente com efeito calmante. Por isso, é importante destacar, e na maioria dos estudos que nós observamos sobre óleos essenciais, que sempre há a identificação de que parte da planta aquele óleo foi extraído, porque essa pode ser uma diferença na sua composição química. E onde atualmente nós utilizamos os óleos essenciais? O que se observa é que cada vez mais está expandindo a utilização de óleos essenciais, seja na indústria cosmética, na indústria alimentícia, seja na perfumaria. Uma referência que nós fazemos é a empresa O Boticário, que utiliza, a partir de uma técnica milenar, o óleo essencial para produzir um perfume muito famoso, que é a linha Lily. Acredito que a maioria de nós aqui, de vocês, conheçam a perfumaria do Boticário e essa linha especificamente. Então, na indústria cosmética pode ser utilizado na perfumaria, inclusive existem perfumes importados que utilizam óleo essencial para aumentar o poder de fixação daquela essência, daquela fragrância. Assim como na perfumaria, a indústria também utiliza para a confecção de cosméticos. Nesta finalidade, ele não tem a propriedade de aromática, mas sim terapêutica. Um detalhe que passou despercebido no início da apresentação. É importante ressaltar que o óleo essencial ele não tem exclusivamente a finalidade aromática, aí já entra no contexto de aromaterapia. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo uma confusão entre uma essência e um óleo essencial. A essência, ela tem, inclusive, um valor comercial muito mais barato do que o óleo essencial. E por que, de fato, essa diferença se estabelece? Por conta do efeito terapêutico. O óleo essencial, ele é um composto, de fato, oleoso extraído da planta, e a essência é um composto sintético, manipulado e que contém a essência daquela determinada planta, não necessariamente o óleo essencial, portanto, não confere efeito terapêutico. A essência serve, por exemplo, para você aromatizar um ambiente, naqueles aromatizadores que são muito comuns para casa, para banheiros. Esse sim pode ser utilizado essência, mas na pele ela pode conferir irritabilidade, além de não possuir efeitos terapêuticos. E na aromaterapia, o efeito terapêutico da aromaterapia, ele é amplo, muito amplo. Inclusive, a aromaterapia é uma técnica que está inserida hoje nas PICs, nas práticas integrativas complementares do SUS, junto com a acupuntura e com outros tratamentos paralelos, distantes da terapia medicamentosa, ficar fixado apenas na terapia medicamentosa, e a aromaterapia tem apresentado estudos muito satisfatórios em relação às propriedades calmantes, ansiolíticas, cicatrizantes, também para finalidades estéticas, como alopécia, como controle de acne também, queda de cabelo, dentre outras. E na culinária, os óleos essenciais também são utilizados com a finalidade de aromatizar alimentos.
Além disso, na agricultura, ele está sendo amplamente utilizado para o controle de pragas, o controle de predadores e na formulação de bioprodutos. Eu acredito que a diversidade, a biodiversidade que é presente no nosso país, ela é, nossa, extremamente ampla e graças à pesquisa, nós estamos descobrindo muitas atividades das plantas, não só dos óleos essenciais, mas do material vegetal de um modo geral. E outros estudos que estão se mostrando eficazes com o uso do óleo essencial é o efeito inseticida, carrapaticida e repelente. Inclusive, nós temos uma pesquisadora, a Mel, né, a Yudenice, ela é muito citada nas nossas aulas, que ela faz parte também do Laboratório de Química de Produtos Naturais e estuda óleos essenciais. E a pesquisa dela foi com uma determinada espécie de lagartas para a lavoura. E os resultados foram satisfatórios também. Então, nós podemos observar que os óleos essenciais estão se mostrando cada vez mais amplos para utilização em determinados setores. E o que de fato representa essa atividade do óleo essencial? Os óleos, como citado anteriormente, podem conter até uma centena de componentes químicos. E o que nós vamos observar a partir da análise do óleo essencial é qual o componente majoritário e quais os componentes que se apresentam em maior ou menor intensidade naquela formulação, naquela composição, desculpa. Então, o citral. O citral, por exemplo, representa uma atividade inseticida, antifúngica. O D-limoneno apresenta uma atividade repelente. O timol também é inseticida e repelente. Os taninos representam atividade antimicrobiana, antivirulenta, antifúngica. Os flavonoides também são excelentes antifúngicos, além de antioxidantes. As xantonas são antihistamínicas, diuréticas. Os terpenos, antimicrobiano, antioxidante. Então, quando o laudo da cromatografia, que é a análise que descreve qual a composição química do óleo essencial, quando ele é expressado para a gente, eu trouxe para vocês uma imagem que representa essa análise química, nós podemos observar que vários são os constituintes dos óleos essenciais, então são misturas extremamente complexas. E na grande maioria das vezes, o composto que maior apresentatividade é o que vai determinar a atividade do óleo essencial. E aqui eu trago para vocês a minha equipe de orientação, que é composta através de uma parceria da Uniderp com a UFMA. Eu sou orientanda da professora doutora Silvia Herédia e da professora doutora Rosimari Matias, e na UFMA os professores que fazem colaboração com a minha pesquisa são o professor Odair, professora Cláudia e a professora Patrícia. E agora nós vamos iniciar a apresentação mais específica do meu trabalho, o trabalho que atualmente eu desenvolvo em parceria com a Universidade Federal. Então, a coleta... Oi! Espera só um pouquinho, deixa eu só, antes de você entrar nessa parte, vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Tá, é só assim, alguns detalhes só que eu lembrei. Quando você comentou, né, que os óleos, eles são conhecidos como essências, só para falar assim, tem vários nomes. Então, essência, óleo essencial... nossa, eu tava com tantos nomes agora na cabeça. Essência, óleo essencial. Aí, alguém mais lembra de algum, gente? Tava com vários aqui para falar. Óleos voláteis. Tem algumas pessoas que comentam assim, por exemplo, já não é para chamar mais de óleo volátil. Uhum. E eu ainda, por exemplo, não encontrei literaturas que relacionassem a isso. Então, assim, até então, o que eu sei é que a gente pode realmente utilizar qualquer um desses termos. Mas eu acho que o mais comum realmente é óleo essencial mesmo, né? É até interessante que, por exemplo, quando alguém, agora falando mais no sentido da pesquisa em si, se você está se referindo a um óleo essencial, então tem vezes que o aluno ele vai abrevia lá, ele fala só, escreve só óleo.
Aí eu sempre falo, olha, escreve óleo essencial, ou senão você passa a colocar algumas, sei lá, você dá algum nome menor, tal, né? Abreviações, porque se você escreve só óleo, pode ser óleo fixo, né? Porque a planta, ela não tem. Porque assim, uma planta aromática, quando a gente fala planta aromática, ela não é formada só de óleo essencial. Ela pode ter outros compostos também. Então, isso é algo que vocês não podem confundir. Não é porque falou em planta aromática que vai pensar só no óleo essencial. Tá? Então, só para concluir o que eu estava falando, sempre que for falar, escrever de óleo essencial, usar o termo óleo essencial, para realmente saber que está se referindo ao óleo essencial. Outro ponto, quando se fala em planta aromática, quando a gente vai falar, por exemplo, camomila. A camomila, ela pode ter uma ação, né, terapêutica, e o óleo essencial, ele pode ter alguma, não que vai ter uma ação totalmente diferente, mas a planta pode ter vários compostos que levem a ter uma atividade a mais, que na hora que você extrair só o óleo essencial, ele vai ter, por exemplo, potencial só calmante, não vai ter algum outro. Então, só para que não se confunda, não se confunda que, assim, a atividade farmacológica da planta aromática é uma, que é diferente ali de quando se extrai só o óleo essencial. Tá? O óleo essencial, ele é um dos componentes da planta aromática. É só isso que eu queria, assim, deixar claro. E deixa eu pensar do que você foi falando por agora. Você comentou também sobre a questão de quando se produz um óleo essencial. Então, o óleo essencial é um metabólito secundário. Então, a planta ela não tem só aquele metabólito secundário, né? Ela pode ter outros. E aí a Rinda ela comentou bastante, porque a gente tende a falar muito sobre a planta ela quer se proteger de insetos, então ela vai e produz, mas ela também quer atrair alguns polinizadores. Então, por exemplo, o óleo essencial, ele não é só, entre aspas, ruim, no sentido de, eu quero produzir para afastar. Então, muitos dos óleos, eles são produzidos para atrair polinizadores também para as plantas, tá? Aí tem aqueles que têm o aroma maravilhoso, tem aqueles que têm um aroma, né, que é insuportável, mas também, né, Rindla, eu acho que vai de cada pessoa aí, que a gente também tem essa questão, né? Fora que é até interessante falar isso, porque quando a gente pensa em aromaterapia, eu acho muito legal. Às vezes, a terapeuta, tal, ela vai indicar um óleo para você e de repente aquele óleo, nossa, uma vez aconteceu comigo, ele era horrível, horrível, nossa, eu não suportava. E eu lembro que a terapeuta falou assim para mim, ela falou, calma, é o seu corpo necessitando do óleo e ele está rejeitando nesse momento. Mas assim, só abrindo parênteses para falar um pouco da aromaterapia. Bom, mas eu acho que é isso por enquanto, que eu queria só abrir esse parênteses para deixar claro que o óleo essencial, tá, é um dos metabólitos produzidos pela planta aromática. Então, pode ter outros, pode ter ali ao mesmo tempo flavonoide, pode ter tanino, pode ter algum outro metabólito. Até aqui, até o que já foi dito, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário que queira fazer? Fiquem à vontade, tá? À vontade, pessoal. Só complementando a sua fala, Silvia, tem também uma questão de interação do óleo essencial com o organismo, falando da aromaterapia. Além do que é agradável em relação ao olfato, que é bom para mim, pode não ser bom para você, nós também temos a interação fisiológica. Por exemplo, a lavanda, ela tem as propriedades calmantes, mas tem pessoas que se sentem extremamente agitadas quando utilizam óleo essencial de lavanda. Então, é algo que nós não conseguimos compreender, mas é uma interação dos componentes do óleo com o organismo da pessoa. E assim como a lavanda, tem vários outros. Nós escutamos muitos relatos nesse sentido, tá? Eu lembrei. Posso dar um exemplo de um óleo essencial? Claro. Tem o óleo essencial de cravo, que tem o eugenol, que ele é utilizado, acho que faz bastante tempo em produtos da área odontológica. Isso. Eu acho que ele é um dos mais famosos, que acho que tem utilização atualmente.
Ele é um óleo bem forte. Eu acredito que vocês já devam ter sentido o cheiro. Eu já senti o cheiro, ele é bem forte. Eu acho agradável. E tem atividades antimicrobiana, antifúngica, usado para bicheira de unha. Mas era só isso. É verdade, é Mas interessante. normalmente em aulas práticas, quando a gente vai extrair para o aluno, né, verificar assim como que funciona essa questão do método de extração dos óleos essenciais, normalmente a gente usa justamente o cravo, porque o cheiro ele é bem característico mesmo. Uma coisa que eu estava lembrando agora também, que eu comecei a falar, não sei se ficou confuso, mas, por exemplo, se você quer, por exemplo, obter em casa, eu fui lá, peguei um capim cidreira e a minha intenção é utilizar aquela planta por causa da propriedade do óleo essencial, eu preciso fazer por infusão. Porque se eu fizer por decocção, eu vou perder o óleo essencial. E aí eu vou estar tomando, né, utilizando só outras substâncias, outros princípios ativos e não o óleo essencial. Essencial, exatamente. Mais cuidado na hora assim, de se utilizar plantas que contenham, né, esses óleos voláteis na sua composição quando se pensa em preparar, por exemplo, em casa, sempre por infusão. A não ser que seja uma parte da planta, por exemplo, igual, por exemplo, gengibre, canela, igual a canela. Canela eu preciso fazer por decocção, porque ela é uma parte mais dura, tal. Mas se a gente for pensar em folha, flores, inflorescências, tem que ser obrigatoriamente por infusão para não perder, não degradar as substâncias que se quer, né? Pode continuar rindo. Bom, então, em se tratando da coleta do material vegetal, que seria a planta para a extração do óleo essencial. Aqui no nosso laboratório, no Laboratório de Química de Produtos Naturais, as plantas elas são coletadas em uma região específica, que é a região do Cerrado Maranhense. E existem alguns locais onde essas coletas são feitas. Aqui estão algumas imagens representativas, como, por exemplo, o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, que fica localizado a 7.200 quilômetros da capital maranhense, São Luís. O Parque Nacional da Chapada das Mesas, que eu acredito que seja familiar para alguns de vocês, ele já é mais conhecido por conta justamente dessa formação da paisagem, que parecem mesas, e é de fato encantador essa região. Tem inclusive uma cidade chamada Carolina, que tem um complexo turístico. Nossa, é uma região bem bonita que fica localizado no sul do estado do Maranhão. Nós estamos aqui mais ao litoral, a capital que é São Luís, e essa região fica mais ao sul do estado. E aí existem algumas hipóteses. Qual é o melhor horário para se coletar a planta? Então, existe, inclusive, conversando com alguns professores do laboratório, isso é algo que gera alguma discussão entre eles. Mas o que é estabelecido é que o melhor horário de coleta é o turno matutino. Por quê? Quanto mais quente o dia fica, já foi observado que menos óleo essencial essa planta vai ter na hora da extração. Então, também nos trabalhos é importante informar o horário da coleta da planta. Se foi o período mais chuvoso ou um período seco. Geralmente, eles costumam coletar nos meses de julho e agosto, que é justamente o período de transição. E outra recomendação que se utiliza é não coletar a planta encharcada. Por exemplo, choveu hoje, então, vamos realizar a coleta somente no dia seguinte. O ideal é que se espere aproximadamente 5 dias para que essa coleta seja realizada. Até porque, quanto mais úmida essa planta tiver, maior a probabilidade de desenvolver a proliferação de micro-organismos e também de ter algum comprometimento no rendimento do óleo essencial. Essas aqui são outras regiões onde também são coletados. Percebam que aqui essa imagem representa uma espécie de planta que é popularmente chamada de melosa, que fica nas margens do rio. E aqui o Parque Estadual do Mirador. Algumas dessas vegetações são bem bonitas, tem áreas de preservação também, a própria população
não permite que as pessoas frequentem para que não seja danificado essa vegetação. E aí, durante a coleta da planta, existem também alguns cuidados que precisam ser tomados, como, por exemplo, evitar a manipulação excessiva. Como os óleos essenciais são compostos voláteis, a manipulação excessiva pode também auxiliar na perda desses óleos. Então, nós não queremos isso, nós queremos reter através do método extrativo para coletar o óleo essencial. Então, não manipular de modo excessivo, não machucar a planta, utilizar uma embalagem respirável. Sabem aqueles óleos onde eles armazenam vegetais, por exemplo, cebola, que são, desculpa, óleos não, aquelas embalagens, aqueles sacos que são furados. Esses são os sacos ideais para armazenar a planta após a coleta, ou pode ser até num saco de papel, desde que ela não fique amontoada e amassando, não pode machucar essa planta. Então, o ideal é armazenar em sacos que permitam a ventilação, até porque se essa planta estiver muito úmida e ficar abafada, nós podemos ter a possibilidade de proliferação de algumas espécies de fungos e outros micro-organismos. Além disso, a utilização de equipamentos de proteção individual. Então, eu me recordo que a professora Silvia contou para a gente que foram realizar uma coleta e que a mãe dela ficou com uma espécie de reação alérgica. Eu não me recordo muito bem qual foi o que ela sentiu, mas o que é de fato é que pode ter também insetos, então é importante fazer essa proteção e evitar tocar o material vegetal com as mãos sujas, para que nós não levemos essas sujidades para dentro do laboratório e não comprometa também o resultado da extração do óleo essencial. Agora nós vamos entrar de fato para os métodos extrativos. Existem alguns métodos, como eu citei lá no início da apresentação, que é a efleuragem. Esse método extrativo, ele consiste na imersão das pétalas, para pétalas de rosas, material bem mais delicado, pétalas de um modo geral, não necessariamente só de rosas, flores, etc. E essas flores, elas são mergulhadas em uma gordura que pode ser de origem animal ou vegetal, e elas vão passar algum tempo e as pétalas vão sendo substituídas. Deixa um momento imerso, quando absorver completamente, retira, se coloca um pouquinho mais, no final faz a destilação com álcool, a filtração e finalmente a separação para reter o óleo essencial. Para frutos, por exemplo, os cítricos, bergamota, limão, laranja, tangerina, o ideal é que seja feita a prensagem a frio. Então, a máquina faz uma prensão muito forte, retira tanto o óleo essencial quanto o suco, e depois vai acontecer o processo de separação, retirando o óleo do suco. Existe a extração de óleo essencial também por arraste a vapor. Nesse método extrativo, são utilizadas grandes caldeiras. Aqui embaixo fica o fogo, a chama. Na parte superior, o número 2, a água. Número 3, o vapor de água. E número 4, o material vegetal. Então, através desses tubos, irão passar o vapor de água e fazendo o arraste do óleo essencial. Vai passar por um condensador e cair num recipiente. Como o óleo essencial ele é menos denso, ele vai ficar na parte superior e depois vai ser facilmente separado. Essa parte aqui de baixo, ela vem com uma água, ela fica muito aromática também, ela tem muitas características e pode até conter resíduos de óleos essenciais. Essa parte é chamada de hidrolato. Algumas pesquisas reservam esse material. No nosso caso, nós descartamos e retemos somente o óleo essencial. Existe um outro método de extração, que é através do cleavage, o cleavage modificado. Esse cleavage ele começou a ser utilizado lá atrás, em 1928. E esse aqui é exatamente o equipamento que nós utilizamos no laboratório. Então, nós temos uma manta
com 5 locais para posicionar os balões. Aqui vocês podem observar os balões com o material vegetal já posicionado. Aqui o extrator cleavage. Nessa parte superior, as conexões ligadas ao condensador, e esse condensador vai trabalhar numa temperatura média de 17 a 20 graus para fazer o resfriamento. Já a manta, ela fica lá na temperatura de ebulição, aproximadamente 100 graus. Como ela está com material vegetal também dentro do balão, ela pode ficar um pouquinho mais quente. Então, fica variando entre 100 e 105 graus. E o processo de destilação do óleo essencial. Então, inicialmente, nós realizamos a coleta, na sequência, a secagem dessa planta. Essa planta aqui que vocês conseguem visualizar é a alfavaquinha, e aqui do lado direito nós temos o capim-limão. Então, nesse dia, nós fizemos a extração de 3 espécies de plantas diferentes. Então, essas plantas, elas ficam expostas na bancada, secando em temperatura ambiente. Dependendo da planta, ela pode secar por 24, 72 horas, 48 horas, ou ela pode ser feita, inclusive, a extração de maneira imediata. Qual será o fator determinante para a extração? Se é imediata ou passar pelo processo de secagem? Os estudos prévios que foram realizados com essa determinada espécie de planta. Então, antes de tudo, antes de se trabalhar com óleo essencial, é preciso conhecer a espécie de planta que vai ser trabalhada, porque cada uma delas apresenta uma especificação diferente. Por isso, é um assunto que nós debatemos muito nas reuniões. É importante fazer um levantamento bibliográfico a partir dessa espécie, verificar o que já está escrito na literatura sobre essa planta, para que seja feito tanto a coleta quanto a secagem pelo período que já se apresenta estudo. Muitas das vezes, o que eu já pude observar é que tem plantas que a orientação é que seja feita a secagem somente por 24 horas, outras precisam de mais tempo. E um dos pesquisadores do laboratório, ele comentou conosco, numa das nossas reuniões, que ele fez um pré-teste com a espécie de planta que ele ia trabalhar. E vários ensaios foram feitos. Então, o que ele avaliou? O período de secagem, por incrível que pareça, o período que maior apresentou rendimento de óleo essencial foi com 48 horas. Em contrapartida, o componente do óleo essencial, o componente químico que ele estava procurando, não foi encontrado com 48 horas, somente com 72 horas de secagem. Então, não é bem a relação só de rendimento de óleo essencial, e sim do componente. Por exemplo, o componente ele se apresentou maior com o tempo de secagem mais longo. E assim, ele conseguiu identificar qual era o melhor método para se utilizar o óleo essencial daquela planta a partir do período de secagem das análises que foram feitas. Então, o tempo de secagem ele vai ser extremamente relativo ao tipo de planta. É necessário realizar estudos anteriores para saber se a planta ela é melhor ser utilizada seca ou fresca, e realizar um estudo prévio no que a literatura cita a respeito. Aqui nós estamos fazendo a separação das folhas. Nesse momento da separação é bem importante, porque aqui nós identificamos a presença de plantas que estão com fungos, plantas que estão já danificadas, muito secas, ou até mesmo sujas, excessivamente sujas, e tudo isso precisa ser tirado na hora de preparar. Aqui nessa imagem dá para ver os galhos, então nós retiramos as folhas dessa espécie e desprezamos os galhos. E esse aqui é o meu colega de pesquisa, Roberto, nós estamos trabalhando juntos no laboratório. Continuando, após a separação, nós vamos preparar o material para inserir nos balões.
Aqui nós temos uma máquina que ela faz a trituração das folhas. E aqui nós temos 2 espécies diferentes do material já triturado. Então, percebam que quando a planta está mais fresca, ela fica com aspecto mais úmido após triturado. Nessa outra imagem aqui, ela já está com um aspecto mais seco. E outra indagação. Todas as plantas precisam ser trituradas? Esse é um outro ponto de discussão que também merece destaque. De acordo com a planta, ela pode ser triturada ou não. Por quê? Quanto maior a manipulação, maior também será a perda do óleo essencial. Então, se nós estamos trabalhando com uma espécie cujas folhas já são pequenas, que é possível colocar nos balões, sem que haja muita manipulação, aí não é preciso levar para o triturador, tá? Somente colocar no balão já é suficiente. E daí, depois que ela passa por esse processo de separação, de trituração, nós vamos verificar os parâmetros, que é a umidade da planta e também realizar a pesagem do volume que vai para o balão, para que depois seja feito um cálculo que vai determinar o rendimento que essa planta apresenta, certo? Então, esse daqui é um analisador de umidade por infravermelho e essa daqui é uma balança analítica de precisão. Nós utilizamos esses 2 também. Aqui o posicionamento do material vegetal já, nesse caso aqui, ele não foi triturado, mas ele foi cortado numa tesourinha específica, diminuiu o tamanho, foi o capim-limão, diminuímos o tamanho e depois colocamos dentro do balão. Esse balão de 1000 ml, mas tem balões maiores também. Aqui nós já conseguimos visualizar a planta no balão, posicionado. E é interessante também destacar, pessoal, o período. O óleo essencial, ele começa a ser extraído a partir do momento que a água dentro do balão entra em ebulição. Então, isso vai variar uns 40 minutos. Se for o balão maior, pode demorar até 60 minutos para entrar em ebulição. Depende também do volume de água que está dentro desse balão. E nessa região, nós podemos ver o óleo essencial. Aqui eu destaquei, olha só. Essa planta, ela tem um óleo mais claro, mas as plantas também os óleos essenciais, dependendo da espécie, também vão apresentar cor diferente. Olha só essa outra foto. Já é uma outra espécie de planta, a Pectis breviculata, e olha como o óleo dela é bem amarelo. É bonito, muito bonito esse óleo, parece ouro, né? Bem bonito mesmo. E olha só aqui, uma manta já com capacidade de 5.000 litros, 5.000 ml. Também realizando a extração. Esse balão, ele demora mais tempo porque a capacidade dele é maior. Então, ele demora mais tempo para entrar em ebulição. Essa daqui é uma manta isolada, também com um condensador para manter esse sistema de resfriamento na parte superior. E aqui separar o óleo essencial. Ao término do período de extração, nós utilizamos um becker, desprezamos o hidrolato e separamos o óleo essencial para a centrífuga. Para o momento de centrifugar, a gente adiciona, na verdade, o sulfato de sódio anidro. Ele vai ter o poder de reter a água e deixar somente o óleo essencial. Então, ele vai para a centrífuga durante 15 minutos, uma velocidade média do que o aparelho proporciona no total. Esse aqui é o equipamento da centrífuga, localizado aqui atrás. E, a partir desse momento, nós vamos iniciar a coleta. Fazemos aqui eu destaquei, tá? Só para visualizar melhor o sulfato de sódio anidro, a centrífuga. E aqui também deu para ver como fica após a centrifugação. Nós vamos separar com a pipeta
tira do tubo e vamos colocar no vial, de acordo com as espécies. Então, essa daqui foi a produção de um dia. Cada vial desse tem um equivalente a 2,5 ml. Depois, eles serão posicionados nas colmeias e armazenados a uma temperatura aproximada de 5 graus Celsius. É importante, tem várias fotos bem interessantes das nossas produções. Claro que aqui são de espécies distintas de plantas. Nós trabalhamos na minha pesquisa com 5 espécies diferentes e percebam que a cor dos óleos tem uma variação. Esse aqui já é um amarelinho um pouco mais claro, esse da PET já é um amarelo bem bonito e o odor também delas é completamente diferente. Finalizamos a parte da coleta, tá? Agora nós vamos para a parte da análise da composição. Os óleos essenciais, eles serão submetidos a um equipamento chamado de cromatógrafo gasoso acoplado à espectroscopia de massa. Então, esse equipamento, ele vai proporcionar, separar, identificar e também quantificar os componentes do óleo essencial. Então, são 2 equipamentos que acoplados conferem esse resultado. E esse resultado ele vai ser comparado a uma biblioteca de dados que vai possibilitar identificar, por exemplo, esse pico ele é muito semelhante ao componente timol, por exemplo. E aí ele vai te fazer as comparações com as bibliotecas de dados, possibilitando identificar qual é o óleo essencial. Os resultados serão determinantes para a identificação da atividade. E aí eu trouxe para vocês uma imagem mostrando como, de fato, esse laudo aparece. E eu quero chamar a atenção aqui para o componente número 3, que é o borneol, o componente número 7, que é o timol, e o componente número 8, que é o transcariofileno. Então, esses componentes foram os que se apresentaram em maior intensidade. E todos esses outros que estão aqui na parte inferior, número 1, 2, 4, 5, 6 até o 10, eles se apresentaram em menor intensidade. Então, esse aqui é o estudo, tá? Avaliação da atividade antibacteriana do óleo essencial de Lipa organoides frente a Staphylococcus sp isolados de alimentos de origem animal. E aqui a legenda da figura é um cromatograma do óleo essencial de Lipa organoides analisado a partir de uma cromatografia gasosa com detector de massa. Esse estudo, ele identificou a presença do componente majoritário, o componente desses 3 aqui, o componente que maior apresentou, que foi o máximo de concentração, foi o timol, apresentando 48,7%, já o alfa-cravacol, 1,4%. E o resultado desse estudo foi que o óleo essencial de Lípia organoides apresenta atividade antimicrobiana para o Staphylococcus sp isolados de alimentos de origem animal. Um ponto de discussão, que inclusive é muito importante ressaltar, é que determinado componente majoritário desse óleo essencial, que é o timol, ele pode, de modo isolado, não apresentar um efeito tão satisfatório quanto junto na sinergia com os outros constituintes. Então, é algo que se discute muito. Por exemplo, eu vou isolar o timol e vou utilizar para verificar a atividade antimicrobiana. Muitas das vezes, essa atividade ela não é tão satisfatória, os resultados não são tão significativos quando comparados com a sinergia dos outros componentes do óleo essencial. É por isso que é interessante fazer a análise, identificar quais os que se apresentam em maior ou menor intensidade, principalmente considerar a sinergia de todos eles. E aqui eu trago para vocês as vias de utilização em aromaterapia dos óleos essenciais. Eu acredito que hoje é um assunto muito discutido.
a indústria de óleos essenciais, ela está se fazendo cada vez mais presente na nossa rotina, e é indiscutível trazer essa informação, uma informação precisa, com embasamento em materiais científicos que já foram publicados, para informar a população sobre as vias adequadas e principalmente seguras de utilização dos óleos essenciais. Então, existe a via por inalação, que pode ser feito dessa forma. Coloca um pouco de água, coloca o óleo essencial e cobre a cabeça. É muito bom para descongestão nasal, para quem sofre de problemas respiratórios, essa técnica de inalação é muito boa. Pode ser também utilizado em difusores de aromas, como esse aqui da imagem, que estão bem populares, ou pode ser feito através da inalação em concha, onde se aplica as gotinhas do óleo essencial nas mãos, faz uma fricção bem intensa e a inalação em forma de concha. Outra forma também de utilizar os óleos essenciais são a partir da absorção cutânea, não só através das células olfativas, que é o mecanismo de ação da inalação, mas também a partir da absorção cutânea. Então, aplica-se o óleo essencial diluído em óleo vegetal para facilitar a sua absorção, diretamente no local onde se deseja. Então, para dor de cabeça, pode aplicar na região das têmporas. Para dor de garganta, pode aplicar nessa região do pescoço. Para afecções respiratórias, aplica nessa região do peito ou nas costas, ou até mesmo nos pés. Tudo isso levando em consideração a absorção cutânea e não necessariamente os efeitos a partir da inalação. Pode ser também realizado banhos de imersão com a adição do óleo essencial na banheira, assim como a diluição do óleo essencial em óleos de massagem ou cremes de origem vegetal para facilitar o deslizamento. E algo que ainda está sendo muito discutido, mas ainda existe pouco material científico que determine a eficácia sobre a ingestão do óleo essencial. Então, por se tratar de um composto químico que tem uma sinergia imensa de componentes, ainda não se estabeleceu a utilização pela via ingestão como segura. Pode ser que, daqui a algum tempo, e claro, determinadas espécies possam ser consideradas seguras para a ingestão, mas até o momento, e de acordo com a Anvisa, que é a nossa agência regulamentadora, os óleos essenciais não podem ser utilizados pela via oral, somente pela via de inalação ou absorção cutânea. Eles são classificados como grau de risco 1, mas para a utilização como cosméticos. Então, via inalatória e dérmica são as mais seguras até o presente momento. Com o objetivo de informar a população sobre a utilização adequada da aromaterapia, ou seja, da utilização dos óleos essenciais com a finalidade terapêutica, nós desenvolvemos esse folder, esse infográfico, onde explicamos algumas sugestões de uso dos óleos essenciais, além da informação sobre a aromaterapia de uma maneira mais geral. Então, sobre a via dérmica, a partir da via dérmica, nós vamos ter a atuação do óleo essencial diretamente a partir da corrente sanguínea e ele vai ser transportado para os órgãos que estão necessitando daquela ação terapêutica. Então, pode ser aplicado local, a massagem, nos banhos de imersão e também no escalda-pés. Imergir de modo a diluir o óleo essencial e deixar os pés submersos por 20 minutos. E também a via inalatória, que pode ser aplicada pela fricção das mãos e também a partir do difusor de aroma. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi um enorme prazer receber esse convite da professora Silvia para compartilhar um pouco da nossa pesquisa com os óleos essenciais. E eu fico aberta a dúvidas, a comentários. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, Ríndola. Quando a gente foi escolher o tema, né, para a Ríndola conversar aqui um pouco conosco, a gente pensou bastante assim nessa questão realmente dos óleos essenciais, por ter esse diferencial, por exemplo, assim.
É igual o grupo do professor Odair, eles secam, eles fazem essa secagem prévia da planta. E eu, particularmente, nunca, jamais trabalhei assim. Então, a gente achou muito interessante. E ele explicou que é legal fazer isso, né? Você fazer uma secagem rápida, não total da planta, para que você consiga colocar mais material dentro do balão e extrair uma quantidade maior de uma única vez, né? Porque quando a gente coloca logo ela totalmente fresca, você coloca menor quantidade. E também agora você falou sobre o infravermelho de umidade, nunca vi também, nunca tinha visto. Então quer dizer que vocês fazem essa análise quando a planta acaba de chegar no laboratório? Não, ela é feita antes de colocar no balão. Ah, depois que Após já a secou. secagem, Ah, isso. tá. É o mesmo material que vai ser colocado no balão que nós fazemos a análise da umidade da planta. Ah, entendi. Não conhecia também. Bem legal. Então, essa ideia, né, de que o que é interessante da pesquisa é isso, né? A gente perceber que tem como trabalhar de mais de uma forma, né? Assim, os grupos trabalham diferente, né? Então, é isso que eu acho que é interessante, o repasse das informações. A professora Amanda levantou a mão. Tudo bom? Primeiro eu quero parabenizar pela apresentação, pela palestra. Obrigada. Pelo seu trabalho, né, que deve estar dando bastante trabalho, tenho certeza que vai ficar excepcional. Eu também tenho estudado sobre os óleos essenciais e eu tenho sentido uma certa dificuldade em achar as coisas sobre os registros dos óleos essenciais, né? Como você disse, no Brasil, a Anvisa só registra os óleos essenciais como produtos de cosméticos, Grau né? de risco 1, né? De cosméticos. E é o único tipo de registro que se encontra deles aqui no Brasil. E sobre controle de qualidade, de análises, desse tipo de coisas, não se tem nada. Eu encontrei sobre só que é um site muito complexo, não sei se você conhece alguma outra coisa sobre esses registros internacionais, e eu não sei se eles valem aqui para alguma coisa para nós, que é sobre, cadê? Estou até procurando aqui, certificação. Eu acho que eu sei do que você quer falar. Deixa eu só olhar minhas anotações também. Pode ver se você encontra aí. Certificado de pureza total garantida, é isso? Isso. Então, professora, se você quer falar, eu posso falar. Não, pode falar, Rita. Olha, Amanda, então, eu também estou iniciando agora com esse estudo dos óleos essenciais, mas eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que já estão na área há algum tempo. E sobre essa certificação, ela não é aceita no Brasil, mas o que eu pude ver a partir do que eles preconizam, né? Uma determinada empresa que fala muito sobre essa certificação, inclusive eles alegam como uma segurança maior na utilização. O que eu pude perceber? Que um dos assuntos, professora Silvia, você vai lembrar, que a gente discutiu em palestras anteriores, em estudos anteriores, era sobre como a gente ia ter a certeza dessa atividade. Por exemplo, uma planta que é coletada aqui no Maranhão, ela pode não ter a mesma atividade da mesma espécie de planta que está sendo lá do Mato Grosso do Sul. Na hora de analisar, a composição pode estar diferente. E o que a empresa que preconiza esse certificado, o que ela alega? Que aquela planta, com aquelas propriedades terapêuticas, ela é plantada, extraída, coletada somente em uma região do mundo, a nível mundial. Então, por exemplo, a lavanda, ela tem uma produção própria
e a análise, ela é sempre com aqueles mesmos componentes, coletada sempre daquela mesma forma, extraída da mesma forma para ter o certificado de pureza. Deu para entender? Sim. Pelo menos foi assim que eu compreendi. E aí eles têm o seu mapa a nível mundial que fala sobre isso. E foi uma certificação que eles criaram. Isso eu encontrei. Mas aí eu encontrei o regulamento REACH. Você ouviu falar do regulamento REACH? Não. E da Isotec TC 54? Não conheço também. Eu também não cheguei a entrar a fundo, assim, para saber falar alguma coisa nesse sentido. Regulamento WIT, é isso? Se você quiser, eu mando o artigo que eu encontrei sobre a normalização e a importância do regulamento. Ela é uma organização feita em Portugal, é uma comissão técnica de óleos essenciais, mas essa ISO TC 54 é um site extremamente complexo. E pelo que eu entendi, são os óleos que se produzem acima de 1 tonelada. Eles precisam desse registro. Só que eu não consigo encontrar, entendeu? Quais são as marcas que estão produzindo acima de 1 tonelada, que estão ali, estão registrados ali, entendeu? Então, eu estou tendo essa dificuldade, né? Para que eu selecione quais são, porque eu vou trabalhar com as marcas, né? Quais são as marcas que eu vou escolher para usar um critério, entendeu? De como. Porque todas elas são registradas na Anvisa e dizem que tem qualidade. Ponto. Mas que tipo de qualidade? Amanda, é verdade. Que tipo de qualidade? Aí, como elas não comprovam qualidade, aí os marcadores delas são diferentes, porque é lógico que elas vão ser diferentes, porque cada uma é plantada numa determinada região. Que foi o que você falou sobre a lavanda. O meu estudo é sobre a lavanda. Por que algumas pessoas têm reação à lavanda diferente do que outras? Porque ela está usando uma lavanda que é diferente da lavanda angustifolia, que tem o principal marcador, né, que é o linalol, que é esse que vai ser calmante e sedativo. Porque um outro não vai ser. Porque existe a lavanda spike, existe a lavanda intermédia, existe a clonada, existe a dentata, existe... E os óleos espalhados que existem aí comerciais, nem sempre utilizam a angustifolia, que tem uma maior concentração desse marcador. Amanda, agora que você está falando, né, sobre esse assunto, me veio na cabeça eu vou falar que é um menino, porque eu não sei o que ele faz hoje. Quando eu conheci ele, ele era novo, assim, ele chama Rômulo. Ele entrou nessa área dos óleos essenciais, ele começou a construir uma mini indústria, começou a extrair óleos, eu acho, e até chegou a abrir uma pequena empresa. Eu acho que ele ia saber te orientar melhor, viu? Eu vou procurar o contato dele. Eu acho que ele iria conseguir te dar Eu acredito que a senhora até mostrou um vídeo pra gente dele com a mãe dele. É esse? Ah, não é ele. Não é ele, Rinda. Tá. Não. Ele é do Paraná. Eu conheci ele num evento lá no Rio de Janeiro que era só sobre óleos essenciais. Ele estava dando uma palestra. Eu acho que de repente a gente podia combinar até de conversar com ele, todo mundo, para ele explicar mais a fundo sobre a questão. Porque eu até brinco com a professora Rose que a aromaterapia é terra de ninguém, entendeu? Porque justamente. É terra de ninguém. Porque eu vejo, por exemplo, essas pessoas vendendo óleos e se dizem aromaterapeutas. Justamente. É bem isso. Amanda, então, depois que você falou, eu tenho lavanda aqui na bancada e não tem a especificação, só tem escrito lavanda. Então, não tem como saber qual é a espécie de lavanda que foi extraída esse óleo essencial. Não tem como. Não tem. Tá.
Mas vamos ver isso. Vamos ver se a gente fazer o contato com ele, ver se a gente marca um bate-papo com ele. Eu não estou conseguindo, não estou ouvindo mais. E aí o que eu tenho para colocar é que, na realidade, a gente vai ter que entrar no Ministério da Agricultura para ter como base essa fundamentação. Porque quando você fala de planta, sem ser falando de óleos essenciais, você fala de extrato seco, a planta, mesmo que ela possa ser cultivada em locais diferentes aqui no Brasil, ela tem que ter um mínimo e um máximo do princípio ativo, para que ela tenha aquela eficácia. É a mesma coisa do que um fármaco, né? Então, você tem lá, para ele ter a qualidade, ele tem que ter de doseamento X entre o valor X e Y do princípio ativo, que é o que a Anvisa preconiza. Então, acho que a gente pode entrar nessa vertente. E aí eu aproveito para colocar, Amanda, que com a tua fala, eu vejo você com muito embasamento, tá? Então, não se preocupe, que eu acho que você está indo para o caminho certo. Gente, desculpa eu não poder participar dessa vez, mas da próxima eu vou estar mais presente. Muito obrigada. Isso, a gente que agradece. Imagina, professora, obrigada. Tem uma outra pessoa aqui, deixa eu ver o nome. Ian Carlos, é isso? Isso, olá, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Olá, sim, estamos. De onde que Bom, você pessoal? Então, eu sou da UFRJ, eu sou daqui do Rio de Janeiro, e eu fiz um mestrado em botânica, e era botânica clássica mesmo, de taxonomia, de ir para o campo, dar nome para as espécies, e eu estou criando essa paixão com as plantas medicinais, eu quero me capacitar mais nessas áreas, então estou buscando cursos, e eu fico muito legal com a iniciativa, eu gostaria também de parabenizar. E eu tenho duas dúvidas bem gerais, assim, pode ser até boba, mas como eu não sou da área, eu estou aproveitando essa oportunidade para aprender, para trocar, como vocês falaram, que é o intuito desse evento, né? Eu não entendi primeiro a parte da extração, a diferença do arrasto-vapor para o que você fez, Ríndala. Pelo que eu entendi, na sua metodologia, a planta entra em contato com a água e o arrasto-vapor não. Como eu estou estudando, estou aprendendo sobre, então para mim ficou essa dúvida. E a segunda, com a parte dos bioensaios. Você trouxe um artigo muito legal, né, da atividade microbiana, e a minha dúvida é se com óleo essencial a gente faz com concentrações diferentes, a gente dilui esse óleo. O que você sabe sobre esses bioensaios para a gente testar essas atividades biológicas? Ô, Ríndala, só assim, vocês estão me ouvindo, né? Só antes assim, de você responder, só para ambos são por arrasto a vapor. Até o que a Ríndala utilizou, Clenvenger, também é arrasto a vapor. Tá? Então, os dois funcionam pela mesma técnica. E sim, a diferença é que um está em contato direto com a água, que é o que a Ríndala utilizou. Então, no Clenvenger, tem o balão, a planta fica junto com a água. E o outro que ela mostrou, que é o mais industrial, a planta, da forma como ela mostrou, não fica em contato. Eu já vi extrações industriais que funcionam da mesma maneira. Eles simulam Clenvenger, fica em contato com a água também. Mas o que a Ríndala mostrou, coloca a foto lá, Ríndala. E desculpa se está sendo muito boba as perguntas, Não, mas é água destilada mesmo? Qual é o tipo de água? A água destilada. Eu tenho conhecimentos bem básicos sobre essas áreas. Não se preocupa. Em laboratório, a gente usa sempre, no mínimo, água destilada. Você jamais vai utilizar água de torneira, por exemplo. Jamais, entre aspas. Por exemplo, você vai lavar uma vidraria, você lava com a água da torneira, mas depois eu sempre oriento a passar água destilada no final. Mas para qualquer experimento, é no mínimo sempre uma água destilada. É isso mesmo. Aí nós colocamos aproximadamente, dependendo da capacidade do balão, entre 500 e 700 ml de água. Nesse balão maior, de 5.000 litros, de 5.000 ml, nós colocamos 1 litro e 300. Que ele tem uma capacidade bem maior. E aí o volume da planta também, ele vai mais ou menos no meio do balão. Se encher demais,
já aconteceu também do material vegetal subir através do cleavage. Aí estraga todo o óleo essencial. Isso, mas em relação à sua primeira pergunta, sim, o que ela mostrou, a diferença era que um estava em contato e o outro não. E em relação às atividades, bom, é muito difícil você não diluir. Pode ser um extrato vegetal, né, um extrato bruto, que poderia ser aquoso, etanólico, que você preparar, ou óleo essencial, é muito comum que a gente dilua. Tá? Então, principalmente o óleo, que a Ríndola comentou que ele é muito forte, porque, né, você usa muita quantidade de folha para conseguir pouca, estou falando de folha, pode ser outras partes, para conseguir pouca quantidade de óleo, mas são substâncias muito concentradas, é uma amostra muito concentrada. Então, sim, a tendência é sempre ter que diluir para você fazer qualquer tipo de análise. Aí, eles até orientam. Solvente. Não Oi? seria água, né? Não. Iria com o quê? Isso é até algo que é interessante falar, porque o óleo, pensa no óleo de cozinha, ele tem aquele caráter de óleo. Então, ele não vai diluir com água. Então, por exemplo, na aromaterapia, fala-se que se você quer utilizar lá, você vai fazer o escaldapé. Pelo menos eu vou falar assim, se alguém aqui tiver um conhecimento diferente do meu, eu gostaria que me ajudasse, é que eu estou estudando aromaterapia agora também. Mas o que eles orientam? Que você faça uma primeira diluição com álcool, para depois você colocar na água. Porque se você colocar o óleo na água diretamente, ele não vai solubilizar, porque ele é um óleo. Então, no laboratório, a tendência é que a gente jamais utilize óleo essencial para água para solubilizar um óleo. Tem que ser solventes orgânicos. Ótimo, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Que isso, você pode perguntar qualquer coisa que você quiser. Você falou que você estudou mais a parte da botânica, você deve Isso, eu fiz taxonomia, né? Então, ir para o campo, descrever espécie, coletar. E é uma parte bem eu queria ir mais para essa parte de botânica aplicada, né? A gente chama de botânica básica, que a gente que está dando nome, descrevendo, quando a gente aplica por exemplo, para extrair o óleo, para fazer esses ensaios de atividades, eu tenho muita vontade de migrar um pouco para essa área, né? Até procurar legal. algum Foi você que falou comigo no Instagram? Foi, eu participei do evento acho que da terça-feira lá no YouTube, que vão ser 4 encontros do... Ah, legal. Depois você me chama no Instagram de novo para a gente conversar e eu vou trocar umas ideias. Ai, muito obrigado, professor. Tá, de nada. Obrigado. Nossa, agradecemos pela presença. É um prazer ver que, né, pessoas igual você do Rio de Janeiro presente. Muito legal. Pessoal, tem várias outras pessoas. O Lucas, eu vi que tinha levantado a mão na hora que a gente estava falando da diferença do Cleaver e tal. Você quer complementar alguma coisa, Lucas? Eu queria perguntar para a Rindler se o pessoal aí, você, no caso, seu grupo, pensam em fazer cromatografia em coluna com óleo essencial, porque às vezes é fácil isolar esses compostos puros, assim, quando o pico é muito intenso, daí que é bem fácil fazer uma cromatografia em sílica fase normal, com mistura de hexano, acetato de etila. Não sei se passa isso pelo objetivo de vocês, ou o que é? Fala do seu objetivo, Ríndola. Então, o nosso objetivo, Lucas, é identificar, a partir da análise que melhor apresentar os componentes anti-inflamatórios, desenvolver um cosmético. Então, esse é o nosso objetivo, é um cosmético, identificar um óleo que apresente atividade anti-inflamatória, para desenvolver um cosmético. E aí, em relação às análises, nós vamos realizar as análises mais específicas para a formulação pronta. Mas eu não sei se essa análise vai ser inserida ou não, professora. Não, né? A gente não vai entrar muito nessa parte de isolamento, tá? A gente vai fazer só isso, a gente só vai fazer identificação por cromatografia gasosa e espectrometria de massas, só. Porque a intenção dela é realmente desenvolver um cosmético. Sim, entendi. Com todos os compostos, entendi. Não é interessante isolar, né?
Mas assim, aqui no Mato Grosso do Sul tem um professor de Naviraí, professor Rogério, ele trabalha muito com essa parte de isolamento, e sabe que eu nunca vi, eu sempre leio trabalhos dele e tal, mas eu nunca vi alguém realizando, fazendo com óleo essencial. Eu fiz no meu mestrado com Que isolei legal. uma substância assim, que eu já tinha isolado no tronco, assim, em altíssima quantidade, pura, muita massa dessa mesma substância. E foi bem fácil, assim, bem puro. Mas é só isso, eu agradeço. Foi ótima a apresentação, assim, muito didática e mulher geralmente faz apresentações melhores que homens, né? Com beleza maior, sabe? Mas não é mulher, não, porque meus slides são horríveis, mas eu falo que a Ríndola tem um toque para fazer um slide bonito, igual a professora Rose. Oh, obrigada, Lucas. Obrigada, professora Silvia. A gente já até marcou um tutorial, né, de como fazer slides. Ela falou que vai ensinar a gente a fazer slides bonitos. Mas eu também estou aprendendo, viu, gente? Eu vi que o Bruno, vamos primeiro dar prioridade para o pessoal externo aqui fora da casa. Luiz Otávio. Luiz Otávio está com a mão levantada? Boa tarde, professora. Eu sou da casa também, mas se quiser deixar o Bruno falar primeiro, por mim não tem problema, não. Não tem problema, é porque eu vi, eu não identifiquei. Você é nosso aluno, então? Sim, eu sou aluno, esse é meu último ano de doutorado, eu trabalho com óleos essenciais desde dezembro, desde o final da minha graduação, com controle de pragas agrícolas aí na Uniderp. Ah, que legal. Quem que é seu orientador? Inicialmente foi o professor Silvio, e aí, posteriormente, eu sou orientado da professora Rose, juntamente com o professor José Sabino. Ah, legal. E eu levantei a mão em relação para Ian, acho que é o nome do rapaz que questionou a questão dos solventes, que os solventes, eles variam de acordo com qual é a sua intenção e sobre o que você vai aplicar. Como eu trabalho com insetos, eu não posso utilizar nenhum tipo de álcool, nem que seja álcool isopropílico, porque ele vai acabar matando o meu controle. Então, para bioensaios utilizando insetos, a gente usa acetona para fazer as diluições. As diluições de óleo essencial são feitas com acetona. Eu auxiliei também nos testes da professora Ildenice, que também estava presente. Legal. E então, a questão do solvente, inicialmente, quando vamos fazer o screen que a gente faz no laboratório, primeiro a gente faz o teste com óleo puro, e o objetivo dos testes com os insetos é para você determinar a dose ou concentração letal 50 e 90. Então, são feitas várias diluições até chegar à determinação dessas concentrações, e essas diluições elas são feitas com acetona PA. Ah, que legal. É porque eu não tenho muito... Assim, eu trabalhei há muitos anos atrás aí com óleo essencial, mas mais assim, questão de cromatografia gasosa e tal, mas realmente não tenho mais essa vivência. Então, mas que legal que você complementou. Obrigada. É até interessante essa questão de se falar de solventes, porque assim, a gente tem que pensar muito nessa questão. O solvente ele não pode influenciar no seu resultado, né? Então, igual eu que trabalho com a parte assim de extratos, normalmente a gente tem que garantir que não tem mais solvente nenhum naquele extrato para a gente ter a certeza de que, por exemplo, a ação está sendo das substâncias e não do solvente, por exemplo, né? Quer dizer que vocês diluem com acetona e com a própria, assim, estando com acetona, vocês não precisam evaporar, né? Com a acetona mesmo vocês fazem análise. Isso, a acetona é o nosso controle. A nossa aplicação de controle ela é feita com acetona para demonstrar que o solvente não interferiu no resultado das concentrações feitas com o óleo. Nossa, muito legal. Obrigada pela... Obrigada. Interessante, anotei aqui, Luiz, foi eu que perguntei. Muito obrigado, tá? E qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição, porque trabalhando com isso desde 2014, eu já acabei com muito experimento, porque eu não sabia disso, né? Da questão do solvente. Então, eu matei muito inseto, e eu achando que era por causa de
da concentração e no fim era o solvente. Mas eu falei isso que é pesquisa, né? A pesquisa é isso, é a gente errar para acertar, né? Para aprender, né? Sim. Bruno? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiramente, parabéns, Ríndola. Eu concordo com o professor Lucas. As mulheres apresentam melhor mesmo. Mas a minha pergunta, eu acho que eu até conversei um pouco com a Amanda sobre isso. Eu acabei esquecendo de perguntar isso para ela, né? Porque eu conheci os óleos essenciais através dela. Quais são as contraindicações do uso do óleo essencial? Porque eu fiquei sabendo que, tipo, isso nenhum vendedor divulga para você. Tem uma colega minha que ela tem nefrite. E aí, quando ela se utilizou do óleo essencial para inflamação, que ela tem uma dor no joelho, ela acabou passando mal. E aí eu não sei, eu não sei onde buscar essas contraindicações. E eu não sei se tem também uma contraindicação, um protocolo de contraindicação. Então, essa é a minha pergunta, se vocês sabem ou se vocês... Entendeu? Então, Bruno, eu já estudei aromaterapia também há muito tempo na minha graduação e eu lembro que a gente falava muito sobre essas doenças pré-existentes, por exemplo, hipertensos, diabéticos que estão descompensados, pacientes renais crônicos, eles devem evitar a utilização de óleos essenciais. Agora, eu penso que não são todos os óleos que são contraindicados, depende da atividade do óleo essencial, mas por via das dúvidas, pela ausência de conhecimento ou pela falta de informação, é preferível que essas pessoas não utilizem, porque vai que apresente alguma complicação mais grave, alguma outra intercorrência e a situação se torne pior. Então, professora Silvia, se quiser complementar. Não, eu acho que eu responderia mais ou menos nessa linha. E assim, eu tô com um livro que eu acho que foi até a professora Amanda que falou para a professora Rose, e a professora Rose me falou, né? O Grande Manual da Aromaterapia. Tô me divertindo com ele aqui. E ele traz, por exemplo, limites de uso, e é interessante. Questão da nefrite em si, eu não sei se ele aborda, mas a gente pode dar uma olhada dependendo do óleo. Mas ele traz, por exemplo, fala no geral, vamos, entre aspas, alguém normal, e aí depois ele traz, por exemplo, se for bebê com menos de 12 anos, pode usar ou não pode? Se for usar, que concentração? Então, traz essas questões. Mas o que eu pensaria? Eu pensaria de ela se consultar com alguém, por exemplo, igual a palestrante que teve, né? Que é a Ivana, que é farmacêutica, que trabalha há anos e que eu acho que saberia lidar melhor com essas situações diferenciadas. Então, talvez ela pudesse orientar mais no sentido de que, pode utilizar, mas assim, com certeza uma concentração muito menor. Mas eu, por exemplo, que não tenho tanto conhecimento, eu já abortaria, eu já falaria para não utilizar, né? Mas... Não, então, é porque quando você vai comprar, são pessoas que realmente talvez não tenham conhecimento, entendeu? E vendedor, ele quer vender, e aí é terra de ninguém, como a Amanda ressaltou. Com certeza. E aí, os vendedores não abordam isso. Uma ligação, agora que eu ouvi o meu nome. Sem problema, mas Bruno, assim, aqui que eu pensaria, uma pessoa que tem um problema desse, ela tem que buscar um conhecimento, assim, uma informação diferenciada, né? Não, então, pois é, a ignorância foi no sentido que, como ela deduziu por ser cutâneo, não ia influenciar, mas ela esqueceu que existe absorção. Claro. Né? E aí ninguém explicou para ela, nem, tipo, eu também não tinha propriedade para falar isso, simplesmente ela comprou, ela me foi falar depois, entendeu? Então, a gente não sabia o que resultaria, mas acabou resultando que ela começou a passar muito mal por conta disso. Então, por isso que eu perguntei, eu fui buscar e tal, não achei nada, assim, nenhum tipo de contraindicação desses óleos. Eu falei, gente, como que isso é difundido, né? Porque os óleos essenciais são bastante difundidos e não tem nada sobre a contraindicação. Pelo menos eu não encontrei, posso estar enganado. Mas é porque, normalmente, pelo menos o que eu tenho visto, eles, assim, é contraindicado para grávida, lactante, ou bebês, crianças, o mais comum, né? Eu acho que o mais comum é isso. Então, não sei até que ponto consegue ficar repassando tantas, aí teria que ser algo mais
sei, a gente tentar buscar em algum local mais, com dados mais diferenciados específicos. Desculpa atrapalhar, eu peguei na metade do caminho, né? O que acontece? As pessoas esquecem que os óleos essenciais, eles são os metabólitos secundários, onde tem, como foi dito na palestra, muitos compostos químicos, né? E as pessoas, elas tomam, hoje em dia, é difícil encontrar pessoas que não tomam medicamentos, não importa se é inalado ou se é de uso tópico, ele vai cair na corrente sanguínea. Esses compostos químicos dos óleos essenciais, eles vão se ligar a receptores, tá? E vão ter ações. E quando a gente fala em receptores e medicamentos atuando em receptores, a gente pode ter competição. Então, isso gera interação medicamentosa. Tá? Então, voltando lá para a lavanda, né? Como que a lavanda tem esse efeito ansiolítico? Porque ela atua no sistema nervoso central em receptores. Tá? Então, assim, não é que não tem efeito, não tem nenhuma contraindicação, ela tem várias contraindicações. São diversas contraindicações. Por isso que eu não concordo que não seja profissionais da área da saúde qualificados sendo aromaterapeutas. Tá? Esses dias eu peguei uma pessoa, porque eu estou atuando como prescritora da aromaterapia, utilizando a toranja e toma um monte de medicamento. E quem é da área da farmácia sabe que a toranja é um potente indutor enzimático. Tem que tomar muito cuidado mesmo. O pessoal hoje em dia tem só repassado, né, os óleos essenciais vendidos. Porque é aquela coisa assim, é natural, tudo pode, né? Justamente, era isso que eu ia falar, que além do que você falou, que foi extremamente importante, interações, não só medicamentosas, mas interações do óleo essencial, que não deixa de ter uma propriedade também que vai para a corrente sanguínea, que pode interagir com o medicamento, mas a intoxicação pelo uso demasiado dessas substâncias. Não é porque é vegetal que não pode trazer algum prejuízo, então isso precisa ser utilizado com muita cautela. Utilizar uma vez ao dia, utilizar durante o dia numa quantidade pequena para aromatizar o ambiente, é diferente de você utilizar por via dérmica a cada 2 horas, a cada 3 horas, numa intensidade muito alta. Então, isso também pode ser um fator que traz intoxicação. Eu estava vendo aqui, Amanda, eu acho que você, não sei se você escutou, que eu falei que você falou para a professora Rose do livro, e eu comprei essa parte. Aí eu estou vendo aqui, tem toxicidade e riscos. Aí tem fototoxicidade, ação irritante na pele, alergia, aí tem nefrotoxicidade. E quando você entra em cada óleo, aí você tem a DL. Nesse livro. Então tem a DL, que é a dose letal. Né? Então, você consegue fazer o cálculo de doses de cada óleo, você tem as estruturas. Legal. Eu, acho que uns 3 meses eu tinha comprado um kit de óleos, tal, tava tudo lá, mas eu nunca tinha me sentido, assim, apta a tentar usar nenhum deles. Mas depois que eu comprei esse livro, comecei a ler, eu já comecei, assim, pouco a pouco preparar, baseado nele, e utilizar eu em mim mesmo, assim, sabe? Eu tenho uns 35 óleos diferentes. Eu me tornei, assim, usadora mesmo de óleos essenciais. Legal. Não utilizo mais nenhum tipo de analgésico e nenhum tipo de cosmético sintético mais, tá? Legal. Eu preciso chegar nesse ponto, porque eu tomo muita medicação, que eu tenho problema intestinal, muita dor de cabeça, então eu tô buscando nos óleos essa retirada. E assim, analgésico vai fazer 1 ano, desde setembro do ano passado, que eu não utilizo nenhum analgésico, eu utilizo a copaíba e o capim-limão como analgésicos, tá? Legal.
apesar, entendeu, de não existir nenhuma legislação que fale que a segurança deles de uso oral, através desse livro ele fala as doses tóxicas e as doses usuais. A gente consegue fazer um estudo com artigos científicos e tudo mais para fazer a utilização de uso oral deles, né, para conseguir ter a segurança, né? E, lógico, pensando no controle de qualidade das marcas, né? Por isso que é importante encontrar as marcas que conseguem certificar essa qualidade, essa pureza, né? Até o momento eu encontrei 2 marcas que certificam, uma tem uma certificação bem interessante e a outra mais ou menos, tá? Legal. Eu vi aqui que legal, tem agora a opção de bater palma, a Daniele batendo palma para a fala da professora Amanda. Que legal, né? O Teams agora está cheio de novidades. Quero agradecer a presença da Daniele. Tem algumas pessoas aqui que são conhecidas. A Dani é lá de Imperatriz. Trouxe alguns alunos também para prestigiar a nossa palestra, nossa bate-papo. Ah, que legal. Alguém mais quer fazer algum comentário? Estou bem feliz com essa interação, porque realmente eu acho que hoje, mais do que os outros dias, talvez a gente conseguiu fazer realmente aquilo que era a intenção, né? Desse assim, evento que não é um evento, né? Um grupo realmente de cada um trazer seu conhecimento. Eu acho que essa que é a ideia mesmo, né? Todo mundo falar junto, né? Cada um repassando o seu conhecimento. Verdade. Bom, pessoal, se ninguém mais quiser fazer colocação nenhuma, vou agradecer mais uma vez a Ríndola por ter se disponibilizado a falar de um assunto que ainda, né, ainda igual a gente comentou, ainda é novo para você, mas que eu, assim, tô realmente orgulhosa por ver o quanto que você tem se dedicado ao seu trabalho. Eu já falo assim, você já está sabendo falar melhor do que eu, que aí estudei há muitos anos sobre os óleos essenciais. Eu estou realmente agora focada só em aromaterapia, já não mais muito, né, nessas análises muito laboratoriais e tal. Então, assim, é muito bom quando a gente vê que o aluno realmente está gostando daquilo que ele está estudando, né? Porque isso é muito importante, é um doutorado que vai daqui a pouco sair, vai ser um filho seu, né? É verdade. Então é importante que você goste e a gente percebeu que você tem, assim, levado bem, assim, de uma forma bem legal, né? Você está gostando muito. Você está tendo uma relação muito boa com a questão dos óleos essenciais. Tanto você quanto o Roberto, vocês não se conheciam, de repente se conheceram, estão aí na mesma cidade, trabalhando junto, com um grupo muito legal, e a gente tem visto como que vocês estão empolgados e se dedicando, estudando. Então, para nós professores, isso aí é realmente aquilo que a gente espera, né? Então, parabéns pela palestra, você escutou os vários elogios. Professora, muito obrigada. Você não sabe como isso é gratificante para mim, porque é um desafio falar de como a Amanda colocou, é uma terra de cegos. Todos nós estamos aprendendo e eu fico extremamente feliz com os compartilhamentos que foram feitos hoje. Eu também estou aprendendo, inclusive gostaria de estreitar esses laços com todos vocês que se posicionaram hoje. Eu acredito que todos temos a contribuir nesse processo de aprendizagem sobre os óleos, sobre esses recursos que estão se mostrando cada vez mais utilizados e novos, né? Muitas descobertas com esses óleos essenciais. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Estou muito feliz, sim, com a minha pesquisa e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir colocar uma descoberta bem maravilhosa para o mercado, para todos nós, para a comunidade. Também estou esperançosa com os resultados que a gente tem visto. Eu esqueci de falar no início, pessoal, é o seguinte,
como a gente transformou, né, esse grupo de estudos em um evento, a gente consegue emitir certificado. Então, né, na palestra anterior, há 15 dias atrás, que foi do professor Jean Clay, as pessoas que me pediram por e-mail, a gente já enviou. E hoje também, os participantes podem solicitar o certificado desse nosso encontro de hoje. Só que deixa eu passar para vocês aqui. O pedido vai ser pelo e-mail que eu vou falar agora para vocês. Se vocês puderem anotar, Lucas _ Roel, R-O-E-L. Lucas _ Roel, @yahoo.com.br. Lucas _ Roel, @yahoo.com.br. É só mandar assim: participei da palestra hoje sobre óleos essenciais, gostaria do certificado, meu nome escreve o nome completo, por favor, que a gente vai mandar o certificado com o nome que vocês colocarem, tá? Tá bom. Aí quem tiver interesse, né, Lucas? Eu vi que Alexandre, você levantou a mão, quer fazer algum comentário? Professora, a gente não poderia ter um certificado assim, geral de que estava participando do grupo de discussão, em vez de ser certificados de cada apresentação? Então, o problema é que, assim, eu não sei, eu posso conversar com a professora Rose, mas é que a gente não tem tido os mesmos participantes, né? A não ser que seja do nosso grupo. Aí, sim, se for do grupo em si. Agora, a gente não consegue ter controle dos demais, porque é igual hoje, a Rindla divulgou para pessoas próximas a ela, tal. O professor Jean Clay divulgou para o grupo dele quando ele apresentou, então são participantes diferentes. Mas sendo assim do nosso grupo, a gente colocar lá, a gente pode pensar, colocar uma carga horária maior, né? A professora Rose mandou no grupo do curso de farmácia de biomedicina, tem alunos aqui também participando, né? A gente pode conversar a respeito disso, porque, assim, a ideia era... participou da palestra tal, 2 horas, né, a gente tem colocado por dia que participou. Aí eu não sei se depois eu conseguiria olhar e falar, nossa, a pessoa ela participou de 4, aí eu vou pegar e gerar um único, não sei como que seria isso, mas sendo do nosso grupo, né, dos orientados, seria mais fácil, Bom, vamos finalizar pelo horário, né? Que a gente tinha combinado que normalmente seria das 2 às 3h30 aqui do horário de Mato Grosso do Sul, já são 15 para as 4. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença, pela participação, por todas as colocações, tá? E aí a próxima vai ser... Nossa, eu não estou lembrando, vai ser a questão... Só um minutinho, deixa eu localizar. Sim. Eu tenho aqui no grupo de estudos a programação. A próxima vai ser no dia 22 de abril, com a doutoranda Cássia, da Unifesp, a palestra intitulada As Plantas Medicinais numa Visão Antroposófica. Isso. Eu ainda... foi muito por acaso, porque eu fiz o convite para a professora Simone dar uma palestra. Ela é de São Paulo. Aí ela falou, Silvia, tem uma aluna minha de doutorado que eu gostaria que ela que apresentasse e tal. Inclusive, ela é de Dourados, ela falou assim. Então, assim, é uma pessoa da mesma cidade que eu, que está em São Paulo, estudando há muitos anos, e ela está há anos nessa área, dessa visão diferenciada sobre as plantas medicinais, então achei bem interessante. Então, dia 22 a gente tem esse próximo encontro, mas podem sempre acompanhar ali no meu Instagram, nos grupos do WhatsApp, que a gente vai estar repassando, tá bom? Com certeza. Então, uma boa tarde. Eu vi que a professora Rose entrou, você quer fazer alguma colocação? Não, Silvia, eu estou na sala de espera. Tá no médico. Então tá. Bom, uma ótima tarde, pessoal. Espero vocês, se vocês puderem participar dos próximos encontros. Vai ser um prazer tê-los conosco, tá bom? Muito obrigada a todos, gente. Obrigada, viu, Rindla? Obrigada. Tchau, prof.